Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você rapidinho, um tempo bem rápido, bem objetivo, para a gente ler aqui um texto da Palavra de Deus, para que possamos aprender mais um pouco da porção, mais um pouco de uma porção da Palavra de Deus, para o nosso crescimento, nosso fortalecimento e a nossa vida firmada em Deus através da busca de Deus pelo ensino da Palavra, amém? Olha o que diz a Palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Olha o que diz no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, no versículo 11 ao versículo 14 e o 15. Vamos fazer essa leitura. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Diz assim a Palavra de Deus: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13, olha o que diz a Palavra de Deus: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Versículo 15, fala disto e exorta e repreende com toda a doutrina, com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Lemos a palavra, agora vamos receber a aplicação da palavra para o nosso ensinamento, conhecimento, entendimento, crescimento para a vida com Deus. É assim que a palavra tem que ser aplicada. Eu não posso ler a palavra e criar um sobrenatural, um movimento, um espiritualismo, uma coisa de visão, de aparição, de profecia, de revelação, não. Deus levantou profetas, homens para o ministério da palavra, pastor, pregador, evangelista, para ensinar a palavra, não é para trazer nenhum movimento sobrenatural de poder, de reteté, de prá, de pri, de pró. Deus levantou homens no meio da congregação para edificar a congregação, para a edificação do corpo que é a igreja, o povo de Deus. E o povo de Deus só é edificado, fortalecido, firmado, formado, discípulo de Cristo, se tiver a doutrina, a instrução, o ensino, a correção, a exortação, a demonstração. Deu para entender? Paulo vai dizer: toda a escritura ela é proveitosa, divinamente inspirada para ensinar, instruir, corrigir todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. É isso que a gente tem que aprender, que congregar nos locais públicos, onde for, não importa o local, o importante é o objetivo pelo qual eu vou congregar. O importante é o que é que eu estou recebendo neste local. O importante é, eu estou sendo edificado em quê? O objetivo do cristão, do povo de Deus, congregar em determinado momento, lugar ou ocasião, é para a edificação, é para ser instruído, é para comungar fé, é para aprender um com o outro, é para que a palavra nos ensine, nos direcione, nos corrija, nos instrua, nos repreenda a palavra, através daquele que vai estar ministrando a palavra. A autoridade para a igreja não é nenhum homem, é a palavra
que tem que ser pregada pelos homens que Deus levanta, capacita, vocaciona e dá sabedoria para ministrar a palavra para a congregação não é sobre, entre a congregação, para a edificação de todo o corpo, que todos nós individual somos membros, mas todos formamos o corpo, que é a igreja, o povo de Deus. Amém? Então vamos analisar o que Paulo está orientando aqui a Tito, está instruindo a Tito, para que Tito também ensine, transmita o ensino para os demais irmãos. Interessante é que aqui no versículo 11, da carta de Paulo a Tito, no versículo 11, capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí a gente vai aprender uma coisa nesse início dessa instrução de Paulo, a partir do versículo 11. Paulo vai dizer: porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Três coisas que nós temos que observar aqui nesse texto, e devemos analisar os detalhes, devemos explorar cada dia mais cada texto, cada palavra, cada detalhe, cada ocasião que foi falado. Devemos explorar para levar o ensino sólido para os irmãos, para a congregação, mas o ensino da palavra. Não é o que eu entendo, interpreto, acho e aplico para o povo. Não, é a palavra. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que explorar, eu tenho que examinar, eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus entendimento, sabedoria, para aprender a palavra dele, aplicando na minha vida e ministrar, aplicando para outros. Cuida de ti da doutrina, é o que Paulo vai dizer, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem, aqueles que tu ensina, aqueles que tu leva a pregação, o sermão. Agora, cuida primeiro de ti, se a tua vida está na palavra, porque se não tiver, nem tu e nem o que te ouve vai estar andando na salvação. Estão andando em caminho anátema, de maldição, contrário à vontade de Deus, porque não estão na doutrina, a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja A, B ou C, é a doutrina de Cristo que nós temos que conhecer, viver, praticar, confiar, esperar, acreditar e pregar. Não é a doutrina do teólogo A, B, C, D, é a doutrina de Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui, olha como é importante a gente explorar os detalhes do texto, da palavra de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado. A graça. O que é a graça? O favor de Deus, que o homem não merece. Quem é esse favor? Jesus Cristo. Favor para quê? Para salvação. Então, observe. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Primeiro, o tempo do favor de Deus se manifestar aconteceu. Foi manifestado. Porque a graça de Deus há manifestado, se há manifestado. Então, o tempo dessa graça que foi anunciada, que foi revelada, que foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento, esta graça de Deus, esta manifestação de amor de Deus, foi prometida lá na queda do homem, aliás, na queda do homem, lá no Éden. Deus já tinha prometido que enviaria um que destruiria Satanás e venceria o poder dele sobre a humanidade para libertar, para desfazer as suas obras. Deus fez essa promessa lá no Éden, mas ele não manifestou até o tempo de Jesus. Antes de Cristo, todos os profetas falavam dessa manifestação. Anunciava ao povo de Israel essa manifestação. Mas essa manifestação só foi realizada, concretizada, literalmente manifestada em Cristo. Porque Deus manifestou, já foi realizado. O tempo da manifestação da graça de Deus já foi realizado, já foi estabelecido, já foi concluído. O tempo, Deus manifestou a sua graça, o seu favor. Agora, olha qual foi o alvo
da graça de Deus. A gente aprende aqui no texto, porque Deus manifestou a sua graça, o tempo da manifestação da graça de Deus aconteceu. Agora, olha por qual motivo, olha qual é o alvo da graça de Deus. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação. Outra coisa que a gente aprende aqui, a graça de Deus, ela trouxe, ela ofereceu, ela proporciona, ela dá ao homem um meio de salvação. O alvo da graça de Deus é todos os homens. Porque Deus manifestou a sua graça, seu favor, trazendo salvação a todos os homens. Está no genérico, geral, homem, mulher, humanidade. Todos os homens aqui é a humanidade. A salvação de Deus em Cristo é para toda a humanidade. Essa graça foi manifestada para abençoar toda a humanidade. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, de ti será bendita todas as nações da terra. Deus não estava falando de Abraão, era Jesus que vinha por meio da fé de Abraão, que vinha da linhagem, da promessa que Deus fez a Abraão. Jesus, do povo judeu. Então, a gente vai ver aqui, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Não tem aqui nenhum mistério, nenhum espiritualismo, nenhuma coisa sobrenatural. A igreja, nós cristãos, precisamos nos congregar para viver mais racional, para ter mais entendimento. Não é para viver emocionalismo, não é para viver histerismo, não é para viver um misticismo, não é para viver um ajuntamento de sobrenatural, onde o povo quer ver, sentir, pular, correr. Não! A igreja tem que se reunir para edificação, com entendimento, com inteligência, com reverência, com ordem, com decência, aonde aquele que está na frente ensinando tem que saber ensinar, a igreja calada, recebendo, absorvendo, e quando não condizer com a palavra, a igreja tem que protestar. Os irmãos não podem receber tudo e dizer amém. Por isso que há uma necessidade de atenção. Esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Ouvir para que você analise o que vai vir para você como ensino e instrução, e você analisar pela palavra. Se não tiver condizente com a doutrina de Cristo, não receba. Seja como os crentes de Bereia, Paulo pregando e os crentes examinando para ver se tudo que Paulo pregava estava como está, como diz as Escrituras. Rapaz, a gente tem que ser prudente. Sai desse movimento de emoção, de sobrenatural, de histerismo, de movimento, de superstição. Procura uma igreja séria, um local. Quando eu falo uma igreja, eu não estou falando igreja Casa de Deus, porque a igreja Casa de Deus é eu e você. Procure um local para congregar, procure uma instituição, seja ela pública ou não, seja ela a igreja A, B ou C, porém, que tenha um homem que ensine, que instrua, que tenha um compromisso com a palavra para você crescer, ser formado, instruído, ensinado com a doutrina. Não vai viver numa igreja, num local, numa instituição, só formalidade, não. Eu tenho que estar na igreja. O importante é que eu estou na igreja. Não, o importante é você estar na palavra, estar no local reunido para congregar no meio da irmandade, se essa irmandade estiver sendo instruída com a palavra. Se não estiver, eu não vou estar ali no meio. Eu não vou estar no meio de um grupo, de uma aglomeração de pessoas só para dizer, não, tem que estar na igreja. Não, eu não fui chamado para estar em igreja. Nós fomos chamados para estar na palavra, para se fortalecer na palavra, para aprender a palavra, para ser ensinado pela palavra, para ser instruído na palavra, para ser edificado na palavra. Se reúna em congregações públicas, mas para a finalidade de aprender. Se essa reunião tua não está te trazendo crescimento no conhecimento, não está servindo de nada. Então a palavra de Deus vai nos ensinar, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Observe que o texto, Paulo, ele vai explicar aqui, e a gente pode analisar 3 pontos aqui. A graça de Deus é manifestada, trazendo para o homem um favor pelo qual Deus oferece a salvação, que o homem não merece.
E esse favor de Deus, ele não é para um povo exclusivo, seleto, é para toda a humanidade, trazendo salvação a todos os homens. O tempo da graça de Deus, o alvo da graça é os homens. E essa graça é Jesus que veio para salvar toda a humanidade, porque toda a humanidade está condenada pelo pecado, independente de judeu ou grego, quem for, na sua cultura, no seu entendimento, na sua nação, mas o pecado não tem cor, não tem classe, não tem raça, não tem nacionalidade, o pecado é universal, o pecado, ele tem contaminado toda a humanidade, independente da nação, da cor, da raça, da cultura, do grau econômico, financeiro, social, intelectual. Todos são pecadores. Todos estão dentro da condenação do pecado. E a palavra de Deus vai dizer que Deus manifesta a sua graça, que é o favor que o homem não merece. Esse favor de Deus para trazer aos homens a salvação. Dá a lidinha aí. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o 12 agora. Ensinando-os que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse século presente sóbrio e justa e piamente. Agora, você recebeu a graça, mas não é para você viver de graça. Não é para você viver na liberdade dizendo eu estou na graça. Não é para você dizer eu estou bem já, acabou, não tem mais problema, não tem mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais o que me preocupar, já estou na graça, já estou guardado para a salvação. Cuidado! Olha o que o texto continua dizendo. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens, ensinando, versículo 12, ensinando que, renunciando, é você que tem que renunciar. Você já alcançou a graça, foi esclarecido pela graça, recebeu a graça. Primeiro, para receber a graça de Deus, tem que renunciar, tem que se arrepender, tem que se converter. Ninguém recebe a graça de Deus na condição que está. É preciso renunciar, negar-se a si mesmo para receber a graça de Deus. Aí Paulo vai dizer, renunciando o quê? A impiedade, a vida ímpia, sem a direção de Deus. Renunciando à concupiscência mundana, o quê? O estilo de vida que esse mundo oferece. A forma pecaminosa que o mundo leva as pessoas a viver. Os prazeres que esta natureza caída busca neste mundo que leva o homem a pecar contra Deus, sendo inimigo de Deus. Tem que renunciar, meu irmão. Deus não vai fazer você deixar o pecado sem você querer, não. É você que tem que combater o bom combate da fé. É você que tem que negar-se. É você que tem que renunciar. É você que tem que vencer a tentação. Agora Deus vai te dar graça. A graça dele nos basta. Agora eu quero continuar nessa graça. Eu terei a graça para não me deixar mais levar pelo prazer do pecado. Agora eu tenho que resistir. Eu tenho que negar. Eu tenho que tomar uma decisão. Não aceitar, não viver, não me deixar levar pelos desejos da carne, mas me deixar dominar pelo Espírito, que é a direção de Deus, no Espírito Santo na minha vida, que me conduz para a vontade de Deus. A quem eu vou obedecer? A natureza caída, pecaminosa, que ainda estou nela? Ou ao Espírito de Deus, pelo qual já estou restaurado no meu lado espiritual, que habita em cada cristão, em cada pecador que se converte a Cristo? Recebe o Espírito de Deus para poder vencer, para poder resistir, para poder andar dando fruto para Deus na virtude do Espírito Santo. Só quem crê e se converte verdadeiramente a Cristo recebe, que é a vida de Deus no homem pecador que se converteu, recebeu justificação, foi restaurado, regenerado. Agora ele vai ser morada de Deus. O Espírito de Deus vai habitar nele, selando ele para o dia da redenção e guiando ele na direção de Deus, dando ele capacidade de resistir o pecado.
Mas é você que vai decidir. Se obedece e se submete ao senhorio de Cristo dentro da direção do Espírito Santo, ou se volta a ser escravo do pecado, cedendo seus desejos dessa natureza pecaminosa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Entristecer é não seguir a direção dele, é continuar persistindo no erro, até o seu coração endurecer e Deus não ter mais vez na sua vida. Acabou, Deus não vai pegar ninguém a pulso e nem forçar ninguém a estar com ele. Se não quer, separa-se de Deus e Deus sai da sua vida. O Espírito Santo de Deus não combate com o homem. Ele conduz, ele dirige, ele capacita, ele dá ao homem o controle, o autodomínio. Mas se o homem não se submeter pelo Espírito Santo, ele entristece, ele resiste, ele endurece o coração e ele se aparta de Deus. Pelo coração duro e infiel. É o que diz lá o escritor aos Hebreus. Duro e infiel. Um coração duro que não ouve a palavra de Deus. E infiel, que só toma decisões contrárias à palavra de Deus. Não é fiel. A Bíblia está ensinando isso. Aí ele vai dizer: ensinando-vos a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Uma vida sóbria. Você tem que estar sóbrio, com a sua mente sempre lúcida, sempre esclarecida na palavra de Deus. Não se embriagar com nenhum conceito, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nenhuma filosofia, nenhuma coisa neste mundo que vem para tentar você. Você tem que estar sóbrio, lúcido, para estar com a mente consciente, firmada na palavra de Deus. Tem muita gente embriagado, tem muita gente levada por vento de doutrina. Tem muita gente vivendo a vida de Deus sem ter a noção do que é viver para Deus. Estão embriagados dentro de muitos ensinos, de muitas coisas que bagunçam a mente do cristão. Para eu ter e para eu estar numa vida sóbria, eu tenho que estar com a palavra de Deus na minha mente, que dá equilíbrio, dá direção, dá certeza, convicção da minha vida com Deus. É pela palavra, uma vida sóbria. Aí ele vai dizer, uma vida justa. Você sendo justo, você andando em verdade, você sendo verdadeiro, um caráter voltado para servir a Deus pela palavra. É aí que nós somos justos, quando andamos na justiça de Deus. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, vê, vou recapitular. Paulo vai dizer assim, começando aqui no versículo 11 do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Aí agora ele vai dizer, ensinando. Você creu em Jesus, foi salvo, agora tem que aprender e tem que viver no ensino da palavra. Não é viver como você quer e acabou, já estou salvo. Cuidado, irmão. Ensinando a renunciar à vida mundana, os prazeres do pecado, viver uma vida sóbria, justa e piamente, reta na presença de Deus. Aí no versículo 13 ele vai dizer, agora você vai viver nesta vida assim, aguardando, ou seja, tendo uma esperança, esperando aquilo que foi prometido para todo aquele que crê em Jesus. A promessa que nós aguardamos, a nossa maior prioridade do cristão é aguardar a vinda de Cristo, é estar vivendo como se ele viesse agora, é estar com essa esperança no coração, aguardando a bem-aventurada e a esperança da vinda do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Não tem vida com Deus se não tiver essa esperança. Quem está em Cristo vive priorizando e aguardando
esta esperança. Qual é a esperança? Não é de eu ganhar casa, carro, prosperidade, vitória na terra. A esperança que me faz perseverar, que me faz suportar, que me faz negar os problemas dessa vida, não dar atenção às perseguições. A esperança que me faz suportar a leve e momentânea tribulação é a esperança da vinda de Cristo, porque esta é a esperança da igreja, do povo de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está orientando, Paulo está ensinando, Paulo está mostrando aqui como é que nós devemos se portar, o que é que nós devemos priorizar, qual é a esperança da vida do cristão. Depois que ele crê em Jesus, depois que ele é salvo, tem que viver uma vida andando na direção da palavra e com a esperança da vinda de Cristo. E quem tem essa esperança se purifica, não se deixa contaminar, é prudente, não se deixa levar por qualquer conversa, analisa, porque o que está em jogo, o combate da nossa fé, nos leva à salvação da nossa alma. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Do que adianta o cara crer em Jesus para viver sua vida buscando vitória, prosperidade, bênção e não sei o que, e indo para culto de igreja, indo para campanha, indo para sacrifício, indo para ritual, fazendo pacto, voto para ganhar vitória, casa, carro, se ele não tem a esperança da vida com Deus lá no céu, se ele não tem a esperança da vida futura, se ele não tem a esperança nem aguarda a vinda de Jesus, isso não está dentro do coração dele. Muitos falam da boca para fora, mas no seu interior não tem essa esperança. E quem não tem essa esperança, até agora não nasceu de novo, não está em Cristo. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Rapaz, é muito bom a gente trabalhar as Escrituras, pregando ela, porque a gente aprende cada vez mais. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A maioria desses crentes aí, vivendo o evangelho anátema, só pensam nas coisas da terra. Os sacrifícios e rituais, a devoção, a vida religiosa é só pelas coisas da terra, porque até agora esses não têm a esperança do alto. Olha o que Paulo vai dizer: porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, lá no céu. A minha vida não está mais aqui, eu estou vivendo aqui, mas com a esperança da eternidade com Deus lá no céu. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós, que estamos em Cristo, devemos priorizar, buscar as coisas do alto, não estar vivendo uma vida louca, devota de sacrifício, de devoção, de consagração por coisa neste mundo, por vitória, porque isso não é o que a palavra nos ensina. A palavra de Cristo nos ensina a estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus não é buscar estar dentro de culto, dentro de igreja, de manhã, de tarde, de noite. Buscar o reino de Deus é colocar a nossa prioridade de vida na vontade de Deus, analisando a palavra, andando por ela, esperando nela, tendo a paciência no que ela nos ensina e firmado nela, para não se mover. A minha prioridade de vida é ser prudente estando na palavra, para que eu possa alcançar a promessa que há de se manifestar a qualquer momento. O que há de vir virá e não tardará. Não deixe nenhuma situação neste mundo tirar a sua atenção da vida futura que está lá, porque Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele vier, ele vai transformar o nosso corpo abatido, fraco, num corpo glorioso, para estarmos com ele. Esta é a promessa que a igreja, o cristão, todo aquele que crê em Jesus, tem que priorizar. É o que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12,
Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Mas qual é a esperança? Não é essa esperança que se prega hoje dentro das muitas igrejas, de que Deus vai te dar, Deus vai resolver, Deus vai trazer, Deus vai operar, Deus vai determinar. Não! A esperança do cristão é que Cristo vai vir a qualquer hora e eu tenho que estar preparado, não me preparar, eu tenho que estar prudente, eu tenho que estar no local, eu tenho que estar buscando cada dia mais estar firme no Senhor, para não perder essa oportunidade, para não perder esse momento, para não me decepcionar, porque os prudentes é que vão subir, os loucos vão ficar. Os loucos são aqueles que não estão prestando atenção, que não estão preocupados com a palavra, que não são prudentes para analisar a palavra, que se deixam levar por tudo que se diz que é Deus, que buscam todos os meios aonde estão oferecendo promessa de Deus. Os loucos são aqueles que não estão alicerçando a sua vida na palavra, que estão vivendo a religiosidade, a formalidade, o igrejanismo, a vida dentro do satisfatório. O louco é aquele que não cuida dele nem da doutrina. Os prudentes é aquele que busca cada dia mais examinar a sua vida para se estar na palavra, para ver se está condizente, para ver se eu estou verdadeiramente nos princípios de Deus. Cuida de ti, da doutrina, prudente. Paulo vai dizer a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem, Ele vem. Esta tem que ser a esperança da igreja. A igreja hoje está distraída, está levando para outros caminhos. É muito crente preocupado com política, é muito crente preocupado com guerra, terceira guerra mundial, é muito crente preocupado com tsunami, é muito crente preocupado com bomba nuclear, é muito crente preocupado com o anticristo, é muito crente preocupado com o que o mundo está acontecendo, está vivendo. Ei, crente, desperta tu que dormes, e Cristo está te esclarecendo agora. Te preocupa em se manter fiel e com a tua atenção, com o teu coração na esperança, porque deixa o mundo viver o seu terror, o seu cais, o seu momento terrível, porque nós estamos para partir deste mundo. Seja quem for o presidente, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não somos daqui, nós estamos aqui para ser tirados a qualquer momento. A qualquer momento vamos ser tirados daqui, irmãos. Seja prudente, tu que está em pé, cuidado para que não caia, escapa por tua vida. Vigia, para não apostatar da fé, seguindo falsos profetas, trazendo doutrina de demônios. Aquilo que agrada satisfaz a multidão. Sai desse meio, onde todos estão satisfeitos, onde todos estão convenientes. Volta-se para a palavra. O lugar de você estar em Deus é na palavra, para que você esteja firmado na rocha. E Paulo vai dizer, nós estamos aqui trazendo uma instrução do texto aqui, da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. No versículo 14, Paulo vai dizer, olha o que ele vai dizer no versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. O próprio Jesus, Ele que cuida, Ele que operou em nós a graça para estarmos na presença de Deus. Ele nos prepara para viver as boas obras. Mas as boas obras não é essa do bem que o mundo vive. Não é obra de caridade. Não é viver querendo ser bonzinho. Não é uma vida religiosa para mostrar ao povo que eu sou de Deus. A boa obra é me conduzir pela palavra, nos preceitos da palavra, me posicionar pela palavra,
me expressar pela palavra, manifestar a minha opinião pela palavra, fazer as escolhas pela palavra, viver a esperança pela palavra, servir a Deus pela palavra. Isso é a boa obra que Ele quer que a gente viva. Aí no versículo 15 ele vai dizer assim: fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. É por isso que eu estou aqui falando disso para você, exortando, repreendendo com autoridade, viu? Autoridade não é eu estar aqui, receba. Não, autoridade não é esse movimento, não é esse autoritarismo que os homens mostram nos púlpitos. Autoridade é você ensinar na palavra. Autoridade é você estar pela palavra. Autoridade é você vencer todo confronto estando na palavra. Você está na autoridade de Deus. A autoridade de Deus não é para esses homens que diz que está cheio do poder, que fala com arrogância, com autoritarismo, que fala, que diz que Deus está usando, que está cheio de Deus. A autoridade de Deus é para quem está na palavra, quem ensina, quem corrige, quem repreende dentro da palavra. A autoridade de Deus é para aquele que está na palavra. Então, aprendam aqui. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. A gente aprendeu aqui que a graça de Deus foi manifestada com um objetivo: trazer salvação. Não a um só, não a um grupo de judeus, não a um povo de uma nação israelita, mas a todos os homens. Agora, ensinando, depois de você alcançar essa salvação, você tem que andar, vai ser ensinado, vai ser instruído a andar dentro da justiça, negando os prazeres do mundo, a concupiscência do corpo, da carne, vivendo uma vida para Deus sóbria, pela palavra, ensinado, corrigido, muitas vezes saindo fora, mas você vai ser orientado pelo cajado e pela vara de Deus, que não é o homem, que não é doutrina de homem, é a palavra. Para aquele que te ensina na palavra, está usando o cajado de Deus para te trazer de volta. E aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é essa. Depois que nós cremos em Jesus e passamos a viver uma vida de devoção a Cristo, não a religião, e passamos a viver uma vida consagrada a Cristo, não a religião, a gente tem que viver isso e praticar, e ser prudente e perseverar com essa esperança. A esperança que Ele nos fez, da vinda dEle, pela qual vamos receber a grande promessa que Ele nos fez da vida em abundância, na eternidade com Ele lá nos céus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe, a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Esse, sempre falando para você, levando a instrução, o ensino, a orientação da palavra de Deus, esse, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é com o reino de Deus. Pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Quer me acompanhar aí nas instruções para se alimentar cada vez mais? Visita meu canal no YouTube, visita lá meu canal, minha página também lá no Kawaii, visita lá também no Instagram, no Telegram, e aí você vai ser abençoado. Manda o teu zap para mim, para eu te mandar vídeos de instruções, manda o teu questionamento, manda a tua dúvida, manda um assunto para você querer que eu explique para você ser instruído, que você tem dúvida. E aqui, nós estamos aqui levando o ensino da palavra de Deus, aprendendo com Cristo, aprendendo de Cristo e levando o ensino de Cristo para todos. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, gente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Olha só, o Deus Trino, o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Deus Trino. Amém?